Você já se perguntou quanto rende R$ 100 todo mês dentro da sua caixinha Nubank? Então, se você colocar R$ 100 todo mês dentro da caixinha Nubank, quanto que ele renderia ali ao longo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? E quanto que renderia na caixinha normal, que rende ali 100% do CDI? Quanto que renderia na caixinha Turbo, de 115% do CDI? Ou até na caixinha Turbo Nubank+, que é a assinatura do Nubank, que você consegue o rendimento de 120% do CDI. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma simulação de quanto que você ganharia, quais são os principais erros, os impostos que você pode estar tendo que pagar e como evitar eles ao longo do tempo. Então, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar tudo que você precisa saber para investir ali todo mês R$ 100 e começar a construir a sua independência financeira, começar a fazer cada vez mais o seu próprio dinheirinho, o seu dinheirinho que está ali no seu bolso, mas que você colocando no investimento ele pode começar a gerar cada vez mais dinheiro para você em busca da nossa liberdade financeira, fazer com que o nosso próprio dinheiro comece a pagar as nossas contas. Então, se você gosta de falar sobre investimentos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. A gente aqui fala bastante sobre organização financeira e como principalmente você conseguir fazer com que o seu dinheiro comece a trabalhar cada vez mais por você. E olha só, entrando aqui na minha caixinha do Nubank, eu criei uma caixinha com esse objetivo aqui de reformar o meu escritório, né? Eu acho que o meu escritório ele é bonito, ele é legal aqui para gravar os vídeos, mas eu quero colocar algumas coisas a mais, quero colocar um armário, quero colocar aqui alguns quadros também, eu posso até te mostrar isso melhor no futuro, mas eu criei essa caixinha justamente com esse objetivo de reformar aqui o meu escritório. E eu coloquei já um dinheiro lá dentro, ele já está rendendo aqui fazem alguns meses, mas existe essa opção aqui de programar a caixinha e é justamente com ela que a gente pode criar esse hábito de sempre estar aportando ali R$ 100 ou então qualquer valor que você queira dentro da caixinha. A gente já vai falar exatamente quanto que rende ali R$ 100 investidos por mês, mas olha só que interessante, se eu tocar aqui em programar a caixinha, eu tenho aqui duas opções. A primeira é você estipular um valor final como objetivo, né? Então eu toquei aqui em definir, eu posso estipular um valor aqui, por exemplo, de R$ 2.000, salvei, e daí o que vai acontecer? Se eu chegar nesses R$ 2.000 dentro da minha caixinha, ele vai emitir um alerta, vai me dar aqui os parabéns, justamente por eu ter conseguido alcançar esse meu objetivo, né? Então veja que o principal da caixinha é justamente isso, você conseguir separar o seu dinheiro para conseguir alcançar um objetivo, seja ele de curto, médio ou longo prazo. No caso aqui, o meu seria alcançar os R$ 2.000 para conseguir pagar a reforma aqui do meu escritório. E aí eu também posso fazer aqui uma simulação para ver exatamente o quanto que eu posso guardar por mês. Então vou colocar aqui, por exemplo, R$ 100, né, que é o nosso objetivo, e ele já vai dizer aqui para mim, ó, assim você alcança o seu objetivo em outubro de 2026. Eu tô gravando esse vídeo no momento aqui em dezembro de 2025, então investindo ali R$ 100, eu conseguiria alcançar o valor ali de R$ 2.000 dentro dessa minha caixinha do Nubank. E se eu tocar aqui em entenda como funciona, eu consigo ver exatamente como é que funciona essa função de programação, ó. Guarde sem trabalho, com autonomia e alcance os seus objetivos mais rápido. Ele diz aqui uma parte bem importante que você está no controle. Você define um valor para guardar todos os meses e o próprio Nubank automaticamente vai fazer esse depósito para você retirando o seu dinheiro da sua conta corrente e colocando dentro da sua caixinha que você está configurando aqui. Para ajudar a organizar, eles enviam um lembrete um dia antes. Então assim, sempre que o seu dinheiro ele for retirado da sua conta e colocado dentro de uma caixinha, você vai receber um lembrete, uma notificação e você vai poder aceitar ou então recusar. Você escolhe, né, se quer manter ou pausar a programação. E uma parte bem interessante é que não tem pegadinhas, porque olha só, se no dia de guardar o saldo da sua conta ele for menor do que o valor combinado, então vamos supor que você queira guardar R$ 100 e tenha configurado para guardar R$ 100. Só que no momento em que ele for fazer esse aporte, você tenha ali menos de R$ 100, vamos supor que você tenha R$ 50, ele simplesmente
não vai fazer o aporte, né? Ele vai te avisar que faltou saldo e não vai fazer o aporte. Ele não vai deixar nunca o seu saldo negativo. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando o seu saldo está negativo, é o que a gente chama que entra no limite do cheque especial. E normalmente o limite do cheque especial, ele tem um juros muito alto, coisa assim, às vezes superior a 10% ao mês. Então, para evitar que você pague esses juros, o próprio Nubank ele vai te avisar ali, ó, tá faltando dinheiro, coloca ali um dinheiro, né, depósito um dinheiro, claro, se você puder, para que a gente consiga fazer essa programação da caixinha. E esses avisos, eles começam a gerar na nossa mente um senso de responsabilidade, em que você, opa, peraí, no dia tal ali, vamos supor, no dia 15, eu preciso ter esse dinheiro dentro da minha conta, justamente porque está alinhado com o meu objetivo, que no caso ali você vai poder criar no momento que você está criando a sua caixinha. Então isso faz com que automaticamente a gente comece a pensar melhor como administrar o nosso dinheiro, como guardar o nosso dinheiro para, enfim, alcançar os nossos objetivos aí a curto, médio e longo prazo. E ele ainda diz aqui, ó, alcance seus objetivos. Na hora de guardar dinheiro, o mais importante do que o valor é guardar sempre. E nós vamos te ajudar. Então ele cria esses benefícios justamente para que você consiga criar esse hábito de sempre guardar dinheiro para realmente alcançar os seus objetivos. Vem aqui em continuar, ele vai colocar ali, vai me dizer, vou aqui em continuar e aqui eu posso escolher exatamente o dia que eu posso utilizar para guardar. Eu vou colocar aqui no dia 20, ó, e ele já me dá ali algumas informações. Te avisamos antes, transferimos da sua conta, seu dinheiro sempre na mão e sem penalidades. Vem aqui, ó. Aqui só uma telinha de confirmação e uma coisa bem importante é você entender que ele está ali, ó, usando RDB resgate imediato. O que isso significa? A aplicação e o resgate ocorrem imediatamente. Então, independente do momento em que você for fazer a sua aplicação ou então até o resgate, esse dinheiro cairá automaticamente. Então, por exemplo, se for meia-noite, você precisar do seu dinheiro para uma emergência ou então para alguma oportunidade e precise tirar esse dinheiro de dentro da sua caixinha, você pode solicitar o resgate e ele já cai automaticamente na sua conta e você pode utilizar ele livremente. Isso aqui é um investimento, só que você tem a liberdade para resgatar ele a qualquer momento. Um dos grandes benefícios da caixinha comparado a outros CDBs, o Tesouro Direto, por exemplo, é que ele cai imediatamente na conta, enquanto que a maioria dos outros investimentos de renda fixa que seguem o CDI, eles têm ali D+1, né, em que você pede o resgate hoje, o dinheiro ele é realmente resgatado da sua conta só no próximo dia útil. Então, se por exemplo você faz o resgate no sábado, talvez ele caia só segunda na sua conta. Então, esse é um grande, não vou dizer assim, problema dos outros investimentos, mas sim é um benefício que as caixinhas do Nubank têm para que você consiga utilizar o seu dinheiro sempre que você precisa. Venho aqui em confirmar, coloco a minha senha, fechou, você deu mais um passo importante rumo ao seu objetivo. Fechar. Então, beleza. A gente já entendeu aqui como que funciona para você conseguir fazer esses depósitos ali todo mês de forma automática. Agora, uma coisa bem importante é que sempre que você vai tirar o seu dinheiro, ou seja, resgatar o dinheiro da sua caixinha para a sua conta, você vai ter que pagar 2 tipos de impostos. E esses 2 impostos eu vou te mostrar exatamente aqui com essas tabelinhas. Então aqui a gente tem o primeiro imposto, que é o imposto de renda, que não tem como você evitar, você vai ter que pagar ele, e ele tem diversas alíquotas de acordo com o tempo que você deixa o seu dinheiro parado dentro do investimento. Então aqui até 180 dias, ou seja, até 6 meses, você vai pagar aqui uma alíquota de 22,5%. Lembrando, essa alíquota de desconto, né, desse imposto que você vai pagar é somente sobre o valor que teve o rendimento dentro da sua conta. Se você depositou ali R$100 e ele rendeu R$10, você vai pagar apenas sobre aqueles R$10. Então ele vai tirar ali 22,5% dos R$10 e ele já paga automaticamente no momento do resgate. Por isso que é importante você entender que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro ali investido, menos imposto você vai pagar no momento
do resgate. A gente pode ver aqui através dessa tabela que a partir de 721 dias, ou seja, a partir de 2 anos, né, você fez o investimento, deixou ele ali parado por 2 anos, você já vai pagar o mínimo aqui de imposto de renda, que seriam uns 15% sobre o rendimento. Lembrando, sempre sobre o rendimento. E também tem o segundo imposto, vou até dar o zoom out aqui para você ver certinho, que é o IOF. E esse é um imposto um pouquinho mais agressivo, só que ele tem também a chance de você conseguir diminuir o valor que você paga por ele até zero. Se a gente chegar aqui na última linha, ele está aqui que a alíquota que você pagará será 0%. Isso significa que se você ficar aqui 30 dias com o seu investimento parado, você já zera esse imposto e não precisa pagar mais. Então a gente começa aqui pagando 96% no primeiro dia, mas 30 dias depois, ou seja, um mês depois, se você deixou o seu investimento, você já não tem que pagar nenhum valor de IOF. A gente consegue ver até dentro da própria caixinha do Nubank quanto que a gente pagaria de imposto sobre o valor atual. Então você pode ver que ali a gente tem o indicativo de total bruto, que é o dinheiro bruto que você tem dentro da sua caixinha, e embaixo você tem ali o total líquido, que é justamente o total que você pode retirar para você pagando os impostos nesse momento da retirada. Se a gente descer aqui e tocar nessa parte de investimentos, você consegue ver esses valores certinho. Então eu tenho ali valor aplicado, o valor da valorização, eu tenho também a valorização ali embaixo, então tem tanto o valor bruto de valorização quanto o valor em percentual, para você entender quanto que de percentual o seu dinheiro se valorizou, e o somatório dos dois tem ali o total bruto. Embaixo a gente tem o valor dos impostos no resgate e diminuindo isso a gente tem o total líquido. Se eu tocar aqui nos impostos do resgate, eu consigo ver exatamente o valor dos dois. Então eu tenho ali o meu imposto de renda, que no caso aqui eu pagaria ali um pouco mais de R$5, e eu também tenho o valor do IOF, que ele está aqui em R$0, justamente porque conforme a nossa tabelinha aqui, eu já fiz esse investimento há mais de 30 dias e a minha alíquota de pagamento desse imposto chegou aqui a 0%. Então é bem importante você entender isso, que quanto mais tempo você deixa o seu investimento rodando, menos imposto você vai pagar. E agora vem uma pergunta muito interessante para a gente que está pensando ali em investir R$100 por mês, que é justamente como que funcionam esses impostos sobre os novos aportes. Então, para responder essa pergunta, eu vou ler aqui esse textinho, ó. A cada novo aporte, a aplicação, né, sempre que você coloca o dinheiro dentro de um CDB ou então do RDB, que é o investimento feito pela caixinha do Nubank, ele inicia um novo ciclo de cobrança regressiva do IOF. E tudo que eu falar sobre o IOF aqui, ele vale também para o imposto de renda. E ele é feito somente aqui sobre o valor específico aportado, né? Então, se você colocou R$100 ali, ele vai valer apenas para aqueles R$100, mesmo que você já tenha outro dinheiro investido dentro daquela mesma caixinha. O IOF ele incide apenas sobre os rendimentos de resgates feitos nos primeiros 30 dias após a aplicação, e no caso aqui seria de 720 dias, né? No caso do imposto de renda, e após esse período da data de aporte, a alíquota ela é zerada, no caso aqui do IOF, independente de outros valores que possam estar na mesma conta da caixinha, né? No caso ele está colocando aqui CDB, mas da caixinha ela funciona da mesma forma. Então, se você já tem dinheiro lá dentro da caixinha, ele vai continuar com os prazos do momento que você já tinha colocado. Se você fizer um novo aporte, ele vai começar a contar apenas para esse novo aporte. Então, como é que funciona na prática? Vamos colocar aqui um aporte 1 de R$1.000 feitos ali em 1º de dezembro. Se ele for resgatado antes do dia 31 de dezembro, você terá que então pagar ali, né? Haverá a cobrança do IOF sobre o rendimento seguindo aquela tabelinha regressiva, né? Que a gente já mostrou aqui. Se você fizer um segundo aporte de R$500, por exemplo, no dia 15 de dezembro, ou seja, 14 dias depois do seu primeiro aporte, esse valor ele terá a sua própria contagem de 30 dias. O IOF ele só será zerado lá no dia 14, enquanto que o primeiro aporte ele será zerado ali mais ou menos no dia 30 ou 31 de dezembro, bem no ano novo, né? Então você vai estar soltando fogos para não precisar
pagar o IOF. Se você fizer um resgate parcial, caso você faça o resgate parcial, o sistema financeiro, ele geralmente considera que você está resgatando primeiro os valores aplicados mais recentemente. Então, portanto, você vai estar resgatando aqueles que ainda têm uma cobrança de IOF. Então, se nesse caso aqui você fizer um resgate de R$500 antes aqui do dia 14 de janeiro, você pagaria ali um pouquinho de IOF. É bem importante a gente colocar isso no papel para te mostrar exatamente como que funciona esse pagamento do imposto e fazer com que você sempre pague ali menos imposto e faça com que o seu dinheiro ele renda cada vez mais. Beleza, então a gente já entendeu como fazer esses aportes de R$100 de forma automática, a gente já entendeu sobre o pagamento dos impostos, como é que funciona, a questão dos aportes, do tempo, enfim, a gente entendeu tudo da parte mais teórica. Agora vamos finalmente falar aqui sobre as caixinhas e quanto que rende ali se você fizer o aporte de R$100 por mês. Se eu vier aqui, ó, nessa tela, eu consigo te mostrar exatamente quais são todas as modalidades de caixinha e qual que é o rendimento que elas podem gerar. Primeiro, a gente tem a caixinha normal, que é justamente aquela caixinha que eu criei com o objetivo de reformar o meu escritório. Ela rende 100% do CDI e o meu limite ele é infinito. Então, eu posso colocar a quantidade de dinheiro que eu quiser lá sem nenhum problema. Na caixinha Turbo, eu consigo ter um rendimento um pouco superior aqui de 115% do valor do CDI e eu tenho um limite aqui de R$5.000 de aportes lá dentro. Isso significa que eu posso aportar dinheiro nela até que ela chegue no valor ali de R$5.000. Após isso, eu não posso fazer mais aportes. No entanto, o dinheiro que está lá dentro, ele continua rendendo com esse rendimento aqui de 115% do CDI. Para eu conseguir ativar essa caixinha, eu só preciso fazer depósitos dentro da minha conta Nubank, que ao somar eles sejam superiores a R$900 no período de um mês. Então, fez alguns depósitos dentro da sua conta do Nubank, esses depósitos eles superaram R$900, você consegue ativar essa caixinha para ter esse rendimento um pouquinho maior ali, 15% maior todo mês. E também tem a opção do Nubank Mais, que é uma assinatura feita pelo Nubank, em que você ganha alguns benefícios. Tem benefício ali da HBO Max, de graça, você consegue cashback no seu cartão, enfim, são vários benefícios que você ganha, e um deles, você poder turbinar ainda mais a sua caixinha Turbo para fazer com que ela renda ali 120% do CDI e também aumente o valor que você pode aportar lá dentro, que chegaria aqui no valor dos R$10.000. Se você quer saber um pouco mais sobre o Nubank Mais, clica aqui no card para você ver que tem ali um vídeo em que eu te mostro exatamente como que funciona, quais são todos os benefícios, qual que é o preço que você tem que pagar e como conseguir a isenção dessa assinatura e ficar só com os benefícios sem pagar nada, né? Eu mostro exatamente tudo que você precisa. Pode clicar, o vídeo não vai fechar e você vê na sequência aqui sem nenhum problema. E você também tem aqui a caixinha Turbo da Nucel, que ela também rende 120% do CDI, e daí você precisa fazer uma assinatura da Nucel, que é um plano de celular do Nubank, né? Assim como tem a Claro, a Oi, TIM, enfim, você pode utilizar um plano do Nubank e você ganha aqui uma caixinha extra que também rende os 120% do CDI. Bom, entendendo quais são as opções, vamos fazer uma simulação de cada uma dessas caixinhas rende aportando R$100 por mês, e eu posso colocar aqui diversos períodos de tempo, mas vamos colocar aqui pelo menos 5 anos para a gente começar a ver também os juros compostos. Então olha só, eu estou aqui já na minha calculadora, né, simuladora de juros compostos que simula os rendimentos. Eu vou colocar aqui como valor inicial R$0 e valor mensal de aporte eu vou colocar aqui como R$100. A nossa taxa de juros eu vou colocar exatamente aqui o valor do CDI atual. Se você fizer uma pesquisa aí dentro do Google, você vai conseguir ver certinho qual que é o valor do CDI atual, mas no momento que eu estou gravando, ele está aqui em 14,90% ao ano. Vamos colocar aqui um período de 10 anos só como base de cálculo. Fazendo esse cálculo, a gente já consegue ver aqui, ó, os valores. O valor total final será de R$25.000, né? Então, investindo R$100 todo mês na caixinha normal do Nubank, você teria ali ao longo de 10 anos R$25.000, caso, e a gente já vai falar sobre isso, a taxa de juros, né, o CDI, ele se mantém aqui em 14,90%.
O que, sendo bem sincero, não é uma coisa normal. A gente está passando por um período de juros altos aqui dentro do Brasil e justamente por causa disso a CDI ela está pagando mais, ela tem um valor de juros anual muito mais alto. E se a gente vai para o site da própria taxa Selic, que é a taxa que define o valor do CDI, do rendimento da sua renda fixa, a gente pode ver esse gráfico aqui, ó, que mostra exatamente a variação e nesse pontinho aqui no final é exatamente o pontinho que a gente está vivendo agora. E você pode perceber que ele está num ponto muito alto. A gente já teve aqui a taxa de CDI chegando abaixo dos 2%. Então, no caso aqui, eu fiz esse cálculo baseado numa taxa de 15% ao ano, sendo que a gente pode colocar uma média aqui de uns 10% ao ano para conseguir ter um cálculo mais fiel, né? Então, eu vou colocar aqui 10% e vou colocar para calcular novamente. Você pode perceber que ele caiu bastante aqui, mas é para a gente conseguir trazer resultados reais, né? Resultados que sejam mais fáceis de acontecer ali nesse período de 10 anos, né? Então, o valor total aqui ficou em 19 mil, praticamente aqui 20 mil reais, sendo que o valor total investido foi de 12 mil reais e a gente conseguiu aqui 8 mil reais em juros. Lembrando que isso aqui são valores definidos através de 100 reais por mês, né? É muito comum que ao longo do tempo, conforme você vai trabalhando mais, você vai ficando mais velho, você vai tendo a oportunidade de aportar cada vez mais. Então vamos supor que hoje você aporte 100 reais por mês, mas daqui a 2, 3 anos você já esteja conseguindo aportar 200, 300 reais por mês. Então é interessante você conseguir sempre fazer essa organização. E é exatamente nesse momento que a gente começa a ver uma curva que ela começa a se tornar exponencial. A gente já começa a ver aqui, a partir desse investimento, que todo ano os rendimentos eles são maiores, mas perceba que justamente pelo fato dessa curva, ela está ficando cada vez mais íngreme, cada vez mais acentuada, justamente acontece porque o dinheiro que está lá dentro, ele está começando a render através dos juros compostos. Se a gente descer aqui e der uma analisada nessa tabela, você pode perceber aqui, ó, o quanto de juros que você está recebendo por mês, o valor total que foi investido, o valor total de juros que foi rendido ao longo do tempo e, enfim, aqui o total acumulado, que é o dinheiro que está realmente no seu investimento. E o mais importante é que a cada mês que passa, o valor que você recebe de rendimento, ele vai aumentando. Então, ele começa aqui com 80 centavos, depois ele vai para 1,60, depois ele vai aqui para 2,41 e ele vai cada vez aumentando, justamente porque esse valor de rendimento, ele não é feito somente sobre os 100 reais que você está aportando, ele é feito sobre o valor total que você já investiu, mais o valor total já gerado de juros, que é justamente esse total acumulado aqui. Então, sempre que você vai colocando mais dinheiro, o dinheiro que já tinha rendido dentro da sua aplicação, ele começa a se somar e começa cada vez mais a render. E é isso que a gente chama de efeito bola de neve. Se a gente colocar aqui 15 anos, você pode perceber que ele já chega num valor muito mais alto e a gente consegue ver isso no gráfico, em que o último ano ele tem um rendimento muito maior do que o ano anterior, porque é o efeito dos juros compostos trabalhando ao seu favor. A gente pode perceber que aqui ele pega praticamente aqui duas linhas completas, enquanto que no ano anterior ele pega ali mais ou menos uma linha. Então é quase o dobro do rendimento do ano anterior, e isso, conforme você vai deixando o seu dinheiro, ele vai cada vez mais aplicando. A gente pode também fazer o cálculo para as outras caixinhas, né? Então, por exemplo, se você tem aqui a caixinha de 115% do CDI, o que você vai fazer é bem simples. Abre uma calculadora, coloca ali o valor atual do CDI, que no meu caso aqui ele está em 14,90%, eu faço a multiplicação e aí, se a sua calculadora ela tiver aqui a porcentagem, você pode colocar aqui 115% e dar um OK. Só que perceba o que ele fez ali, ó. Não dá para ver aqui, então vou fazer novamente, vou colocar aqui 14,90, vou dar um X e a partir do momento que eu coloco aqui 115%, ele já altera aqui para 1,15. Então você multiplica o CDI por 1,15, que seria ali os 115%. Dá um OK aqui, ele vai gerar essa taxa aqui que você poderia colocar ali como
base. No caso, como a gente está usando ali 10%, eu vou colocar aqui vezes 1,15 e ele vai me retornar aqui 11,5. A gente volta ali para a calculadora e eu vou colocar aqui a taxa de juros de 11,5 e eu coloquei aqui para calcular, a gente consegue ver exatamente o quanto que renderia o seu dinheiro aqui dentro de uma caixinha que rendesse 115% do CDI. Só que tem um grande porém, é que essa caixinha aqui, ela tem um limite de aportes de até R$5.000. Então essa caixinha você não conseguiria investir por muito tempo. Se a gente descer aqui na tabelinha, a gente consegue ver através do total acumulado quando que chegaria nesse montante, né? Então chegaria aqui, ó, mais ou menos em 41 meses, né? No 42º mês você já não conseguiria. Seriam ali 3 anos e meio, né? Você investindo R$100 dentro dessa caixinha para conseguir alcançar aqui o valor dos R$5.000. E se você está interessado mais sobre a caixinha Turbo Nubank, eu recomendo muito que você dê uma olhada nesse vídeo aqui em que eu te mostro exatamente quanto que rende R$5.000 dentro da caixinha Turbo do Nubank. E eu também tenho esse vídeo aqui que eu te mostro sobre a caixinha Turbo do Nubank até R$10.000. Então lá você tem todos os detalhes para ver se esse investimento realmente vale a pena para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.